Olá, me chamo Ludmila Gomes Andrade e hoje irei falar sobre a aplicabilidade e ferramentas de análise de falhas na construção civil. Essa apresentação ela visa demonstrar como foram utilizados e quais foram os resultados que obtivemos aplicando as ferramentas de análise de falhas na construção civil. As ferramentas utilizadas foram a ferramenta F6, análise dos modos e efeitos de falhas, FTA, análise da árvore de falhas, RCA, análise da causa raiz de falha e DMAIC, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. A equipe ela é composta por mim, Ludmila, pela Débora Soares e pela Giana Sena. O conteúdo dessa apresentação será dividido nesses 7 tópicos. A necessidade de minimizar as falhas durante o processo construtivo foi um fator determinante para que procurássemos uma ferramenta que detectasse essas falhas. Sendo assim, a aplicabilidade dessas ferramentas, indicar qual melhor se adequa ao estudo, a qualidade dos processos construtivos e a análise das falhas nos processos construtivos foram os primeiros passos do nosso estudo. Agora vamos falar um pouco sobre como que são essas ferramentas. A primeira ferramenta é a FTA. Ela é uma representação gráfica objetiva e a sua estrutura ela é em formato de árvore. Ela faz combinação de 2 elementos, portas lógicas e simbologia de eventos, que nós iremos ver mais para frente nos resultados, na aplicação em si. E a sua elaboração consiste em definir o evento de topo, entender o sistema, construir e avaliar a árvore de falhas e implementar ações corretivas. A segunda ferramenta é a F6. Ela tem como objetivo fazer uma identificação de forma qualitativa e ordenar de forma quantitativa, ou seja, ordena de acordo com valores e de forma qualitativa de acordo com os graus, os fatores de ocorrência, detecção e severidade é que faz essa identificação. E já da forma quantitativa seria o grau de prioridade de risco, que é o RPM, e que iremos verificar também. Ela é utilizada para definir, identificar e eliminar falhas conhecidas ou potenciais no serviço em que queremos analisar. A terceira ferramenta é a análise de causa raiz da falha, RCA. Ela é composta por duas partes. Primeiro, iniciamos com uma árvore dos porquês, em que perguntamos até 5 vezes o porquê daquilo está acontecendo, o porquê daquela falha, até que consigamos ter um resultado e aplicar na própria ferramenta RCA. E constitui de fases, que são a coleta, a análise e soluções. E ela consiste na identificação da causa raiz de um evento, a fim de esclarecer o porquê o evento ocorreu, conforme foi falado. O porquê nessa ferramenta é de extrema importância. E a última ferramenta, ela é a DMAIC. O nome já é autoexplicativo. Nós vamos definir, medir, analisar, melhorar e controlar. É uma abordagem dirigida mais diretamente, sendo lógico e metódico. A metodologia que nós utilizamos foi através de coletas de dados, em que nós visitamos 4 obras distintas de construtoras aqui em Goiânia. Essas obras, nós tentamos pegar mais ou menos o mesmo acabamento, padrão de acabamento, e para que nosso estudo não ficasse tão desigual. Fizemos primeiramente os estudos das normas, comparamos essas normas com o nosso código de práticas, fizemos uma aplicação preliminar, fizemos lista de inconformidades, que é a tabela de pontuação de falhas, em que analisamos qual obra teve mais falhas, fizemos a aplicação das ferramentas em estudos, analisamos o processo e analisamos as principais causas das manifestações patológicas. Como resultado, o primeiro ponto foi chegar na tabela de pontuação de falhas, em que separamos por etapa e em cada etapa havia falhas que nós encontramos nessas obras. A obra que recebia falhas, ela ganhava uma pontuação negativa. A obra que não recebia falhas, que não tinha falhas nessa etapa, ela recebia uma nota 0. Ou seja, assim conseguimos chegar em qual obra teve maior pontuação de falhas e qual obra teve menos pontuação de falhas. E qual serviço e qual etapa que teve a maior pontuação de falhas e qual etapa que quase não houve falhas.
Sendo assim, podemos ver nas fotos à frente que tivemos problemas com o armazenamento dos materiais, produção do reboco projetado, aplicação do reboco projetado, falhas durante a marcação e elevação da alvenaria, que não foram condizentes com as normas estudadas anteriormente. Falhas na preparação e aplicação da argamassa. E com isso, podemos aplicar cada etapa, cada falha nas nossas ferramentas. A primeira ferramenta foi a FTA. Como eu havia falado, ela é dividida em operador lógico e simbologia. A simbologia, ela é composta pelo retângulo e pela elipse. O retângulo, ele indica uma falha, uma observação, uma causa intermediária. A elipse, ela é a causa raiz ou fator-chave. E o operador lógico, ele é composto por E ou. O operador E é que os eventos abaixo não precisam acontecer para que o evento acima ocorra. Já o operador lógico, os eventos abaixo têm que ocorrer, não precisam ocorrer para que o evento de cima ocorra. Como, por exemplo, estocagem em locais com excesso de materiais. O que gera isso? O que ocorre essa falha? A falta de conhecimento das normas, pressa ao realizar serviço, deficiência na gestão dos canteiros de obras. Esses três compõem a falha. Mas o que gera essa falta de conhecimento das normas? Pode ser a falta de treinamento ou a falta de controle de qualidade. Então, a mesma coisa para pressa ao realizar serviço. Falta de supervisão e acompanhamento de material. Ou deficiência, pode ser o despreparo ou falta de atualização do projeto no canteiro de obras. Então, essa ferramenta, ela é como se fosse uma árvore em que você tem a falha principal até você conseguir chegar na causa raiz ou fator-chave. E aí, o fator-chave não precisa ser um, pode ser mais de um. A segunda ferramenta utilizada foi a F6. A F6, ela já é uma tabela pré-estabelecida, em que a descrição do produto é a etapa. A função é de acordo com aquelas... A função, você vai indicar o que é a função daquela etapa. Por exemplo, o recebimento de material, a função dela, conferir a qualidade. O tipo de falha potencial, qual que é a falha que pode ocorrer disso? Não realizar a verificação da qualidade dos materiais que chegam na obra. A causa da falha potencial, lembrando que aqui a gente está falando tudo de causas potenciais, é a falta de controle da qualidade da equipe responsável. E as consequências potenciais, falhas durante a execução do serviço. Quais são os controles atuais que existem? Não existem controle, apenas conferência visual. Sendo assim, vamos agora, de acordo com os índices, nós vamos determinar os graus. S significa severidade, O, ocorrência e D, detecção. Os próprios nomes já são também autoexplicativos. Severidade e ocorrência, ele vai de... os três vão de 1 a 10. Porém, severidade e ocorrência, o maior número é o 10. Já a detecção, o menor número é o 10. Então, por exemplo, vai do menor até o mais grave. Então, para a severidade e ocorrência, o mais grave seria o 10. Para a detecção, o mais grave seria o 2. Sendo assim, nós determinamos os índices. Com esses índices, geramos um RPN, que é a multiplicação dos três índices, S, O e D. Chegamos no RPN, que é o grau de risco. Com esse grau de risco, podemos verificar quais são os índices que precisam ter que precisam fazer uma correção imediata. E assim, nós temos as ações recomendadas, colocamos os responsáveis para realizar e o prazo, e quais medidas que vão ser implantadas. E após um período, faz novamente os índices. A terceira ferramenta, que foi a RCA, como eu havia falado, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a árvore dos porquês, em que fazemos as perguntas do porquê essa falha está ocorrendo. Por exemplo, funcionário pode alterar o traço da argamassa conforme sua experiência em campo. Por quê? Confiança na experiência profissional do funcionário? Mas por que isso?
indiferença quanto às normas. E por que essa indiferença? Acredita que as normas são um ideal de qualidade que não existem na prática. E por que isso? Visualmente, o serviço foi executado ou não gera falhas graves. Podem ser corrigidas durante os processos seguintes. Ou seja, fomos fazendo o porquê, até que chegou no final. Até que chegou num final que não tem mais o porquê de perguntar. Sendo assim, tivemos um resultado dessa tabela, que é visualmente o serviço foi executado ou não gera falhas graves. Aí podemos aplicar na tabela da RCA. Mesma forma, etapa, a formação do time, a definição do problema, que é o mesmo da outra tabela, a coleta de dados, como ela foi feita e o que é a falha, se ela é uma falha crônica ou esporádica. E a raiz, a árvore dos porquês, que foi o resultado da árvore dos porquês. E assim, você vai determinar as medidas corretivas, preventivas e você vai poder testar e implementar. A última ferramenta é a DMAIC. Como o próprio nome diz, é definir, ou seja, qual o problema, medir como se deu a verificação, analisar qual a causa raiz, melhorar quais são as melhores soluções e controlar o que pode ser recomendado. Como, por exemplo, a aplicação na frente de serviço, diz respeito aos prazos entre as etapas executivas. Como se deu essa verificação? Foi feita a visita em loco e coleta de dados dos funcionários. Como que nós analisamos? Qual foi a causa raiz? Foi a necessidade de entregar o serviço mais rápido. E o que podemos fazer para melhorar? Treinar os funcionários indicando os prazos e os que devem ser seguidos por normas. E o que pode ser recomendado? Fiscalização do cumprimento dos prazos. Sendo assim, temos a seguinte conclusão. O uso das ferramentas de análise de falhas, ele visa direcionar e alertar quanto às causas dessas falhas, no intuito de diminuir sua ocorrência e garantir a qualidade de serviço que será entregue ao cliente. Dentre as ferramentas, analisamos que a DMAIC foi a ferramenta que apresentou maior facilidade de aplicação e demandou menos tempo de preenchimento, o que para a obra é um ponto positivo, além dela ser autoexplicativa. Porém, verificamos que há uma subjetividade do aplicador em todas as obras, em todas as ferramentas. E essa subjetividade pode afetar um pouco a análise. Por isso é importante que haja um profundo conhecimento do processo construtivo e análise, a fim de obter um melhor resultado. Essa é a bibliografia usada no nosso trabalho. Agradeço a todos. Muito obrigada.